Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma videoaula de história, que nós iremos na videoaula de hoje dar continuidade ao nosso assunto, capítulo 4, a Revolução Francesa e Império Napoleônico. Mas antes da gente adentrar no nosso assunto propriamente dito, quero chamar a atenção de vocês o quanto é importante a vacinação. Repare que já começou a vacinação na faixa etária de vocês, dos 12 aos 17 anos. Isso é muito importante, um avanço muito grande, né? E que o quanto é importante a gente dizer sim à vacina. Vacina salva vidas. Imagine nesse período pandêmico, né? Espero que os pais de vocês autorizem vocês a serem imunizados, autorizem vocês a dizer sim à vacina, porque desde que o mundo é mundo, que o homem foi se aperfeiçoando, né? E aperfeiçoando também a medicina, a vacina salva vidas. E nesse contexto pandêmico, como todos vocês sabem, né, é importantíssimo que a gente diga assim: vacina boa é vacina no braço, para preservar a vida de todos nós. E que é importante para nós da comunidade escolar, que todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar sejam imunizados, para que a gente possa cada vez mais adentrar nos nossos espaços escolares de uma forma mais segura, sem colocar o risco da vida de ninguém. Viu, alunos? Então, cuidem em tomar vacina e se imunizar, preservar o nosso bem mais precioso, a nossa vida, e continuar mantendo os cuidados, o uso de máscara, o uso do álcool gel, evitando a aglomeração. Então, vamos aí agora voltar para o nosso assunto propriamente dito, que esta videoaula a gente vai tratar da página 82 até a página 84. O que nós iremos ver? A radicalização revolucionária, a reação temodiana e o terror branco. Vamos ver também o governo do diretório, as campanhas de conquista e a nossa atividade. Eu trouxe aí para vocês uma imagem. Já abra a nossa videoaula com esta imagem, que é a imagem que vocês estão vendo é de uma guilhotina, que vocês podem observar melhor no nosso livro didático, na página 82. Vocês podem perguntar: e o que é isso, professora? Que instrumento é esse? O que tem a ver isso com a Revolução Francesa? Tudo a ver. Por quê? A guilhotina era um instrumento utilizado para decapitar, isto é, cortar a cabeça dos condenados à guilhotina. Foi aprimorada na época da Revolução Francesa e muito usada neste período. O objetivo deste aprimoramento era tornar a execução do condenado mais rápida e indolor, sem dor. Isto é, que os métodos de execução da época do antigo regime tinham como objetivo provocar dores imensas e uma morte lenta. Além disso, a decapitação, cortar a cabeça, era vista naquela época como uma forma nobre de morrer. A pena de morte e o uso da guilhotina vigorava na França muitos anos após a Revolução, sendo abolidos pelo governo francês somente em 1981. Então, a guilhotina era um instrumento que a pessoa que cometia algo fora da lei, se fosse condenado, era guilhotinado. Que nesse período da Revolução Francesa, muitas pessoas foram condenadas à guilhotina. Até o próprio rei Luís XVI, com sua esposa Maria Antonieta. Então, vamos dar continuidade aí
aos nossos slides. Estamos vendo aí a radicalização revolucionária, que está na nossa página 82. Então, nesse período aí, nós temos aí, quando os jacobinos assumiram o poder, a crise financeira da França era imensa, era muito grande. Além disso, regiões economicamente importantes do país se posicionavam contra o governo revolucionário, contra o governo dos jacobinos, que os jacobinos era aquele grupo de esquerda que eles estavam mais relacionados, mais próximos das ideias, dos anseios do povo, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, dos sans-culottes, estava mais próximo aos anseios das mudanças sociais que vinham beneficiar o povo. Então, foi nesse contexto que Robespierre era o líder dos jacobinos, conhecido como um corruptível, que não se corrompia, assume a liderança do Comitê de Salvação Pública em julho de 1793. Em agosto desse mesmo ano, Robespierre decretou a mobilização militar em massa. Mobilizou muitas pessoas, estimulando a população a pegar em armas mais uma vez. No mês seguinte, Robespierre deu início a um regime que ficou conhecido como terror, período de terror. Ele criou os comitês revolucionários, que eram responsáveis por prender as pessoas acusadas de serem inimigas da República. Foram presos suspeitos de serem monarquistas ou partidários dos girondinos. Nesse período, até algumas pessoas que haviam ajudado Robespierre a chegar ao poder foram executadas. Julgamentos sumários foram realizados em toda a França e milhares de pessoas foram executadas na guilhotina. Lembra? Por isso que é o período de terror. Muitas pessoas, todas aquelas pessoas que eram consideradas contrárias ao modo de governar dos jacobinos, liderado por Robespierre, foram condenadas à guilhotina. Então, Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, porque estava uma crise, né? Guerra com outros países, porque muitos países da Europa, eles temiam a questão de que a derrubada do sistema absolutista. Por isso que muitos países também se voltaram contra a França. Revoltas populares e crise econômica. Robespierre passou a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Os opositores, quem se opunha ao governo de alguma forma, do governo revolucionário, foram levados à guilhotina. Robespierre, prisionado pela população, põe em prática leis de amparo social. Pressionado pela população, ele vai pôr em prática leis de amparo social, leis que viessem amparar o povo. Aí aqui nós estamos vendo aqui a Convenção Nacional só reforçando o fim da monarquia, o estabelecimento da república, o domínio inicial dos girondinos, que procuraram conter o avanço das massas populares, o julgamento e condenação de Luís XVI, o rei, a guilhotina, ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. Sans-culottes eram os trabalhadores urbanos, porque eles vestiam calça e não vestiam os culottes, os shorts, os calções, como a nobreza vestia. Eles assim eram chamados sans-culottes. Nós temos aí a reação teimodoriana, que vocês vão ver aí na página, nosso livro didático, na página 83. A burguesia, temendo o confisco dos seus bens, a questão do temer o confisco das terras, das propriedades, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre.
Os burgueses derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte na guilhotina. A reação termidoriana 1794 representou o retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Foi mantida a República como forma de governo, o voto sedentário. Aqui vocês podem ver aqui, as ações do Comitê de Salvação Pública, engendrada pelos partidários de Robespierre, levaram um clima de desconfiança que atingiu toda a França e enfraqueceu politicamente os jacobinos. Aproveitando-se da situação, os girondinos retomaram o controle da convenção no dia 27 de julho de 1794, dia 9. O temor ali no calendário revolucionário. A convenção decretou a prisão de Robespierre, executando na guilhotina com outros líderes jacobinos. A convenção, controlada novamente pelos girondinos, desarmou a população, abrindo caminho para uma vingança generalizada contra os jacobinos e seus partidários. Dessa reação, que ficou conhecida como Terror Branco, participaram monarquistas, simpatizantes da igreja e girondinos. Aí nós vamos ver o diretório. O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, o diretório. O diretório, então, era um conselho que representado por 5 membros que vão agora governar a França. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês. A figura aí aparece quem? A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir o poder posteriormente. Depois, Napoleão Bonaparte vai governar a França. Em 10 de 11 de 1799, Napoleão dissolveu, quer dizer, acabou, né, com o diretório e estabeleceu um novo governo chamado Consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 Brumado, dando início à Era Napoleônica. Que aqui no nosso livro didático nós temos aí. O grupo dos girondinos era formado e apoiado pela alta burguesia, que tinha sido a principal beneficiada pelas primeiras leis adotadas no início da Revolução Francesa. Em seu governo, iniciado em julho de 1794, os girondinos anularam a lei que apoiava o voto de todos os homens maiores de 21 anos e revogaram a lei do preço máximo. Lembra aquela lei do preço máximo que taxava a lei do pão e do trigo? Então, essas medidas deixaram os trabalhadores franceses insatisfeitos. Eles exigiam que a Constituição de 1793, inspiração jacobina, fosse validada, pois ela lhe dava o direito a votar e regulamentava a economia segundo as necessidades do povo. Os girondinos, no entanto, elaboraram uma nova Constituição promulgada em 1795. De acordo com ela, o poder executivo foi transformado em um diretório composto por 5 diretores e 8 ministros. A instalação oficial do diretório ocorreu em novembro de 1795. A Constituição Girondina. Em setembro de 1795, a Convenção promulgou uma nova Constituição que tinha como lema liberdade, igualdade e propriedade, em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, lema inicial da Revolução Francesa. As campanhas de conquista. O governo do diretório teve de enfrentar revoltas vindas dos dois lados, dos jacobinos, que eram apoiados pelos sans-culottes, pelos trabalhadores urbanos, e dos monarquistas, que perceberam nesse momento uma nova chance de restituir o poder da nobreza. O exército francês, graças ao alistamento em massa promovido anteriormente pelos jacobinos, já havia vencido as guerras contra o exército estrangeiros.
e passou a combater as revoltas contra o novo governo. Assim reprimiu essas revoltas e saiu fortalecido. Com o fortalecimento do exército francês, os generais foram estimulados a partir em novas guerras de conquista. Eles apoiaram as fronteiras da França, eles ampliaram as fronteiras da França, conquistando territórios que faziam parte das atuais Holanda, Suíça e Itália. O general de maior destaque nessas invasões foi Napoleão Bonaparte. Ele foi encarregado de comandar o exército, formando o Exército do Oriente, que partiu para o Egito com o objetivo de criar obstáculos aos negócios britânicos no Mediterrâneo, aos negócios da Inglaterra, porque a França e a Inglaterra eram rivais. Daí nós estamos indo, que aí nós vamos ter o governo do diretório. Os girondinos, grupos da planície, se uniram contra o governo de Robespierre. Robespierre foi preso e guilhotinado em 1794, o fim do período de terror. A Convenção Nacional, controlada pela alta burguesia girondina, elaboração de uma nova Constituição, continuidade do regime republicano, agora controlada pelo diretório, composta por 5 membros, afirma o poder político da alta burguesia sobre o país, contém o descontentamento popular, contém o descontentamento do povo, controla. Agora nós vamos ver aí as campanhas de conquista, reforçando. O governo do diretório teve de enfrentar revoltas vindas dos dois lados, como nós já vimos, dos jacobinos, que era apoiado pelos sans-culottes, os trabalhadores urbanos, e dos monarquistas, que perceberam neste momento uma nova chance de restituir o poder da nobreza, de voltar a ter o poder, que vocês vão ler aí melhor no nosso livro didático, página 84. Agora nós temos aí a nossa atividade, que nós vamos fazer atividade aí. São essas duas questões que vocês irão ler, copiar no caderno, que vocês podem responder com as palavras de vocês. Aí temos a questão 1. Explique quais foram os principais acontecimentos durante o governo do diretório. Aí vocês podem botar: o grupo político que governou nesse período foi o dos girondinos, que eram apoiados e formados pela alta burguesia. As mudanças políticas implementadas por esse grupo foram: anulação da lei que aprovava o voto de todos os homens maiores de 21 anos e elaboração de uma nova Constituição promulgada em 1795. De acordo com ela, o Poder Executivo foi transformado em um diretório, composto por 5 diretores e 8 ministros. A instalação oficial do diretório ocorreu em novembro de 1795. A principal mudança econômica foi a revogação da lei do preço máximo, que causou insatisfação dos trabalhadores franceses. Agora nós vamos aí. O que foi o regime 2? O que foi o regime do terror? Que vocês podem estar indo aí no nosso livro didático, que vocês vejam aí na página 82. O regime de terror ficou conhecido, Robespierre deu início ao regime que ficou conhecido como terror. Ele criou os comitês revolucionários que eram responsáveis por prender as pessoas acusadas de serem inimigas da República. Foram presos e suspeitos de serem monarquistas e partidários de girondinos. E que todas aquelas pessoas que foram consideradas inimigas da República, no governo dos jacobinos liderado por Robespierre, foram condenadas à guilhotina. E muitas pessoas foram guilhotinadas
Por isso que esse regime, esse período ficou conhecido como regime do terror, que vocês podem estar lendo, relendo a página 82 para que vocês possam responder a questão com as palavras de vocês, para que amplie ainda mais o conhecimento de vocês. Então, turma, nossa videoaula fica por aqui. Espero que vocês façam a atividade. Fiquem todos bem e não esqueçam, vacina salva vidas. Vamos dizer sim à vacina. Até a nossa próxima aula, turma.